Você quer se divertir, compartilhar conhecimento, vem com a gente. O CipaCast vai começar. Tem muita informação de conscientização, vem com a gente. O CipaCast vai começar. O PJ vem com tudo, contagiando para a prevenção e o clima animado. Projeto hashtag mochileiro da prevenção com o Instagram @PJShow. Bato palmas pra vocês que estão aqui de novo. Agradeço o carinho desse nosso encontro. Onde passo, deixamos nossa informação. Obrigado, galera. De bota, capacete, luva na mão. Vem com vocês, PJ, o Paulo Júnior. 8h27. Tá começando, estreia. Estreando mais uma série, mais uma temporada do nosso CipaCast. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o PJ, do canal PJ Show. Estamos aqui com o programa CipaCast na nossa 5ª temporada, estreando mais uma temporada, graças ao bom Deus, né? Hoje, dia 10 de julho de 2023, hora certa, 20h27 nesse programa de estreia. Eu não poderia trazer um assunto diferente, não poderia trazer um convidado diferente. Queria que o meu amigo Zanon, joga o meu convidado na tela. Ah lá ele lá, ó. Nome dele, Sandro José Campos Leme. Eu conheço pessoalmente, o apelido que eu daria para ele é como professor. Foi meu professor de pós-graduação em segurança do trabalho, conhecido popularmente aí pelo mercado como Sandro Leme. Ele é diretor executivo da Engenharia Civil e Segurança do Trabalho da empresa Vetor HSE, né? Ele vai falar um pouquinho dessa empresa. Quantos anos de profissão? Mais de 30 anos de profissão. O seu lema, o presente é um presente. Link joga aqui o Instagram do meu amigo Sandro, olha lá, vetor_engenharia.industrial, e joga também o site do pessoal da Vetor HSE, www.vetorhse.com.br. Mais uma temporada que eu trago falando de um assunto muito bacana. Eu curto muito, né? Como engenheiro mecânico de produção, a gente vai falar de proteção de máquinas dentro da NR12. Sandro, boa noite para você. Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer estar estreando nessa nova temporada. Muito bom mesmo, e fico desde já à disposição para quantas vezes for necessário. Com certeza, gente. Eu acho que esse assunto da NR12 é o mesmo assunto que a gente vai sugerir para o Carlos Serrano e para o André. A gente trazer séries. Série que a gente vai falar de NR12 parte 1, NR12 parte 2, NR12 parte 3 e assim sucessivamente dentro desse programa. Porque é um assunto muito, muito grande. A gente, se deixar o programa, a gente fica aqui até 2 horas da manhã fazendo o programa. Eu acho que é interessante que você que esteja em casa vai fazendo as suas perguntas, porque a gente vai estar nos bastidores respondendo os seus questionamentos aqui, ok? Programa de estreia, programa com o meu amigo Sandro Leme, professor, e queria que ele começasse a falar um pouquinho da importância que as empresas têm buscado, né, especialistas para fazer proteção de máquina. Por que fazer proteção de máquina nos níveis operacionais, Sandro? Muito bom. As empresas elas estão ficando cada vez mais conscientes e maduras nesse assunto, né? Havia um tempo aí que isso era um pouco, vamos chamar assim, da cabeça de quem ali estava. E eles perceberam que não, que é uma necessidade de trabalho de engenharia por trás disso. E que a norma NR12, na verdade, ela é
eu diria que ela é uma porta, porque o que tem por trás da NR12? Que inclusive é o que a legislação exige, né? São as normas harmonizadas, as normas tipo C, que nada mais são do que as normas técnicas que foram, né, são utilizadas, que a NR12 pede, né, que se utilize, e que é lá da Comunidade Europeia. Então, a hora que você olha isso, você vê que você não está fazendo proteção da cabeça de alguém. Né? Existem normas por trás daquilo, normas muito robustas, né? E que, portanto, exige um trabalho de engenharia mecânica, elétrica, engenharia de segurança do trabalho, produção, mecatrônica. Tudo é o sistema de segurança. E aí depois também entra os outros riscos, né, que também é exigência. Então entra a ergonomia, entra a parte de higiene ocupacional. Então tudo isso está dentro desse pacote, né, que se chama proteção de máquinas, NR12. E você vivenciou o mundo que o pessoal protegia de forma instintiva, né? Com certeza. Eu me formei em engenharia de segurança do trabalho em 1999. Nossa. Já tem um tempinho aí. O João não tinha nem nascido. Não, o João não tinha nem nascido. E sim, as pessoas faziam com base naquilo que era aquela meia dúzia de páginas que tinha ali da NR12, né? Que falava que tinha que proteger. Barreira física, né? E olha lá, né? Olha lá, quando ela não incomodava, vamos chamar assim. Mas depois não, quando começou ali toda a parte de primeiro com foco nas prensas e depois foi subindo para as máquinas, as pessoas passaram a ver que na verdade é um trabalho de engenharia, né? É um trabalho muito sério, muito denso, muito minucioso, e que para você proteger alguém é algo que exige muito da visão do futuro. Nossa. Porque você está falando de ser humano. E aí você tem que pensar o quê? O que o ser humano vai fazer a hora que ele estiver na frente dessa máquina, desse equipamento? Como que vai ser a interação dele? E aquela parada que até que prove que eu esteja certo, eu estou errado? A justiça ainda tem visto isso para as empresas, por isso que as empresas têm trabalhado nesse sentido? Sim, o nome disso é inversão do ônus da prova, né? O cidadão comum é inocente até que se prove o contrário, a empresa é o contrário. A empresa ela é culpada até que prove inocência. E como que ela prova inocência pensando em proteção de máquinas? Ela tem que ter a apreciação de risco, né, inicial. Primeiro passo. Primeiro passo, não tem jeito. Não tem jeito de correr já proteger sem fazer isso. Ela tem que, não é mais exigido na NR12 o inventário, mas eu digo que é bom a empresa fazer, porque ela tem que ter noção do que ela tem na mão. O inventário é diferente da apreciação? Não. O que vem depois é a apreciação. Né? Mas você inventariar... Inventário é levantamento. Levantar o que você tem numa máquina de equipamento. Não é? Eu acho que é necessário. Né? Tem que ter. Né? A NR12 meio que abriu mão disso, mas tem que ter. Aí vem a apreciação de risco. Mas eu acredito, eu como fiscal do trabalho, chegando na empresa, a primeira coisa que eu quero saber é quais as máquinas que tem da empresa. Pois é. Contradiz, né? Pois é. Aí a apreciação de risco vai falar em que condição essa máquina está, mas pensando o seguinte: quais são os riscos que precisam ser trabalhados nela? Com isso você vai desenvolver um projeto de adequação, com isso você vai adequar e com isso lá na frente você vai fazer um laudo de validação. Tá. E você falou da fiscalização, né? A fiscalização ela vai olhar justamente o seguinte: bom, você está adequando suas máquinas aqui, mas com base em quê? Tem que ser com base na apreciação de risco e nos riscos, né? Por exemplo, o primeiro de maior risco e assim sucessivamente. E a apreciação de risco é aquela matriz de probabilidade e severidade? Pode ser, não, é outra metodologia. Não. O que tem por trás da apreciação de risco, pensando nessa matriz que você disse, ela exige uma metodologia que é da ISO 2100, que é o Hazard Risk Number. Então, é a aplicação de uma norma que vai te mostrar o risco da máquina em função de cada etapa da máquina. Então, você faz o olhar do risco para a parte elétrica, para a parte operacional, para a parte de acesso, enfim, para depois você ter o contexto da máquina e falar em cada uma dessas partes, processos, aquilo que você tem que agir. Entendi. Então, tem uma metodologia, né? É algo... instintivo, não. Não. E uma apreciação de risco bem feita de um equipamento é algo que a hora que você olha, é fácil ali um documento de 20, 30 páginas para uma máquina.
Né? Então, às vezes, eu pego certas ditas apreciações de risco de 2 folhinhas e eu falo assim, meu Deus, espera lá. Aí é apreciação de perigo, né, Sandro? Que são coisas diferentes. Perigo é uma coisa, risco é outra, né? Aquela historinha do leão na jaula. O leão é o quê? Perigo, risco, e você exposto ao leão. É risco maior, menor? Às vezes eu acho que essas 2 folhinhas não é uma apreciação de risco, é uma apreciação de perigo, não? É um olhar superficial. Tá. Né? O perigo é a fonte, né? Por exemplo, a energia elétrica é fonte. Mas o que a gente quer saber, além da fonte, é quais são os riscos que aquele perigo fornece. Né? Então, tá bom, fonte de energia elétrica. Quais riscos? Por exemplo, choque elétrico, por exemplo, curto-circuito, por exemplo, incêndio. E assim vai. Sim. Né? Então, essa metodologia ela vai abrir isso e vai quantificar. E vai nos dizer... números, né? Exato. Aí, em cima disso, né, onde temos que agir. E, na sequência, essa apreciação tem que dizer o que precisa ser feito. Não é só apontar erro. Tá. Como que aquilo tem que ser adequado? Quais são as ações necessárias? Né? Então, esse tipo de trabalho, sim, tem muita empresa séria fazendo, mas também, muitas vezes, isso fica um pouco devedor. Qual que é o grande problema disso? Fora que, óbvio, atender a legislação. O trabalhador não está totalmente protegido. Esse é o ponto. E eu vejo um diferencial na empresa de vocês, inclusive nesse trabalho em especial de apreciação de risco, que não existe só a visão do engenheiro de segurança, existe a visão do engenheiro mecânico, do cara da operação, do operador que está na linha de frente, o cara que pode burlar o sistema. Então, tem uma visão num globo geral, é o olho de águia olhando de cima para baixo. Porque, o exemplo, né? Se a pessoa falar para mim, Paulo, você como engenheiro mecânico e de produção, você faz uma apreciação de risco para mim. Eu vou olhar a parte mecânica. Sandro, instintivamente você vai fazer mais isso. Eu não estou nem aí para a parte elétrica. Eu não estou nem aí se aquela máquina vai produzir. Eu não estou nem aí. Uhum. Então, o meu olho clínico é para a parte, a estrutura mecânica, é a barreira física, a malhagem de tela da proteção. Mas pode ser substituído por uma cortina de luz. Não quero nem saber. A minha visão técnica é essa. E aí você fala, não, essa é a sua visão, bacana, anota. Vamos entrar em conflito entre os profissionais para a gente trazer a melhor profissão, o melhor equipamento. Exatamente isso. O que a gente faz ali, né, na Vetor? Nós temos... Todos os engenheiros dali também são engenheiros de segurança, para começo. Tá. Né? Para todos eles terem essa condição de olhar, né, naquilo que a gente espera lá no final do trabalho, que é o quê? Proteger o ser humano. Sim. Então tá bom. Mas aí cada um deles tem a formação inicial, né, em uma dessas engenharias. Então nós temos sim os engenheiro mecânico, tem engenheiro de produção, engenheiro eletricista, engenheiro mecatrônico. Quando então fazemos esse olhar no equipamento ou nos equipamentos, nas máquinas, o que a gente faz é esse olhar multidisciplinar de análise, de avaliação, e também esse olhar multidisciplinar na solução. Sim. Que é o mais importante. Né? Exato. Que é o mais importante. É isso, porque é isso que a gente precisa. O trabalhador lá no fim da história, ele tem que estar protegido. Sim. O como nós vamos proteger, né? E isso é engenharia. Porque assim, a gente também não pode esquecer que a máquina precisa produzir. Com certeza. Né? Senão perde a função. Então eu até brinco, né, que se não precisasse pensar na produção, era muito simples. Cerca a máquina inteira, mete um cadeado, está protegida, né? Você faz um muro em volta dela. Sim. Tá bom, acabou a conversa. Não faz setup, não faz troca. Só que daí você não produz. Então não existe isso. Sim, o que existe sim é a engenharia, a arte da engenharia, né, de você proteger, mas também produzir. Sim. Né? Você encontrar esse... que paga o salário nosso é a produção, né, Sandro? Exato. Você encontrar esse ponto de equilíbrio lá na frente. Né? Porque senão algo vai ficar devedor. Sim. Algo vai ficar devedor. E não é isso. E engenharia não é isso. Não. Igual eu mencionei sobre a matriz de probabilidade e severidade, que se você fizer o cruzamento das informações, se você em qualquer circunstância que você fizer o cruzamento, nunca dá zero, né?
ou é 2, ou é 3, sempre tem ali uma possibilidade de um risco eminente ao fato. Nunca a gente consegue gerar o zero. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Se você tem a fonte, nunca vai ser zero. Sim. Só vai ser zero se você retirar a fonte. Sim. Vamos voltar na história da elétrica, né? O perigo é energia elétrica. Quando que o risco vai ser zero? O dia que não tiver energia elétrica. Então, lembrando das nossas aulas de engenharia... Isso depende, né, Sandro? Tem um depende aí. Exato. Então, lembrando das nossas aulas de engenharia, lá na primeira das matérias, cálculo, né? Sim. Lembra estudar limite? Então, tende a zero, mas nunca é zero. Nunca é zero. Só é zero se você tirar a fonte. Sim. Então, tá bom, isso vale para mecânica, isso vale para tudo. Sim. Né? Você tem lá um equipamento com partes em movimento. Tá, quando que você vai tirar o risco de esmacamento, qualquer coisa assim? A hora que não tiver parte em movimento. Então, nós temos que sempre ter em mente que nós... e isso também está na NR12, tá? Sim. Que você vai atenuar, né, o risco. O que você vai fazer para buscar isso? E aí eu queria fazer um outro comentário. O que você vai fazer para manter isso? Porque as pessoas esquecem que uma vez que você vai lá e adequa, que você põe alguma coisa no equipamento, aquilo não vai durar de eterno. Aquilo precisa de manutenção, precisa de cuidado. Ele tem que entrar na preventiva da empresa, porque senão ele deixa de funcionar, como qualquer outra coisa. Né? Então, a segurança da máquina, ela pertence à empresa e não ao departamento. Entendi. Tivemos uma mudança na NR12. Há quantos anos fizeram uma atualização da NR12? Porque antigamente, quando falava-se de NR12, o dono da empresa arrepiava. O cara da padaria falava, eles vão fechar minha empresa. A empresinha vai fechar. Aí, uma mudança de governo, tiveram... Não sei se eles diminuíram não sei se eu posso considerar isso. Se eu tivesse, pode até me corrigir. Diminuíram a cobrança da NR e deram assim, o que... Vamos pegando um pouquinho, né, dar 2 passos para trás, né? A NR12, desde lá do início das NRs, ela existe, né? Proteção de máquina, ela veio junto lá com a CLT, na verdade, da CLT abriu a NR12. Só que, como eu disse aqui uns minutos atrás, eram meia dúzia de páginas. Quando chegou meados de 2010, foi a grande mudança. A mudança. Aí ela passou por um negócio de mais de 200 páginas, só que ela veio com um olhar... Somente de segurança. Eu diria o seguinte, é como se eles colocassem uma NR12, só que esquecendo que existe máquina usada no mercado, pensando só em máquina nova. Prensa excêntrica, Aí ficou naquela história, mas tem certas coisas que foi colocado aqui, não tem como pôr, e também, por exemplo, equipamentos manuais, então ficou uma discussão dura em relação a isso, porque certas coisas, de fato, não faziam sentido. Aí, quando foi em meados de 2018, teve uma outra grande alteração, que daí ela se tornou algo factível. E o que também trouxe muito mesmo de benefício para a NR12? O governo dizer que pode ser utilizado essas normas harmonizadas, tipo C, que são essas normas técnicas. Então, você pega, por exemplo, um torno. Né? Um torno, se você for simplesmente pegar o texto da NR12... Você vai lá um torno de ferramentaria, né? Um torno Varga da vida, aí, um Nardino, coisa assim. Tradicionalzão. Bem tradicional. Convencional, né? Se você for simplesmente aplicar o texto da NR12, você enclausura aquele negócio, aí o ferramenteiro não trabalha. Só que a hora que você vai buscar a norma técnica, ela te fala como que você pode fazer aquilo e continuar sendo um equipamento para a ferramentaria. Então, esse tipo de mudança trouxe uma condição de uma norma possível, né? Uma norma onde que o trabalho passa a ser possível de ser realizado. Entendi. Então, não atrapalhou nada a Vetor essa mudança de 10 para 18, até melhorou o caso. Exatamente. Até facilitou. Muito. Porque eu acho que o pessoal estava assustado com a NR10, a NR12. E outra coisa, né? Quando nada pode... As pessoas fogem disso. Sim. Né? E quando nada pode, até para você validar um equipamento fica complicado. Né? Agora, a hora que você fala assim, não, está aqui a norma técnica, se você fizer desse jeito, você está correto, opa, aí muda. Né?
E se você te dá meios, né, se essas normas te dão meios para você buscar uma solução, de novo, a situação muda. Então, para isso, ajudou demais. E é bacana, gente. O pessoal que está em casa aí, tá curtindo, vamos curtir esse vídeo, vamos mandar isso nos grupos de WhatsApp, vamos mandar isso no grupo do WhatsApp da sua empresa, do grupo de WhatsApp de profissionais, para a gente possa estar curtindo isso aqui e tendo um maior engajamento. Queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente, apoiando, pessoal da OnSafety, Cesla, Grupo Querino, Instituto Querino, EHS, Assessoria e Consultoria, Introseg, Expo Proteção, Expo Emergência está com a gente. Lembrando que em setembro teremos a Feira Internacional da Expo Proteção e a Feira Internacional da Expo Emergência. E teremos em agosto, tá? No próximo mês, a Protec, ok? Que vai acontecer de 8 a 10 de agosto, ok? Quem está com a gente também, o pessoal da FAP Online, BB Comércio dos Materiais Reciclados de LTDA, também Vetor HSC, Consultoria, Assessoria LTDA está com a gente, e o pessoal da Revista Norminha fazendo todo o suporte aqui junto com o nosso programa CIPAcast. Grande abraço a todo mundo. Vamos lá, vamos pensar numa situação hoje, Sandro, de auditoria. Como que está sendo o tipo de auditoria dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas? Quando acontece acidente, aparece a auditoria ou não mais assim? Quando acontece um acidente e tem perda de substância, né, aí com certeza, né, até porque isso vai para o Ministério Público e tudo mais. Quando tem denúncia, algum tipo de denúncia que não precisa ser necessariamente um acidente, né, então também isso é remetido para o Ministério Público e aí tem que ter fiscalização. E, diga-se de passagem, o Ministério Público aciona órgãos, né, que não é só o Ministério do Trabalho, o auditor fiscal, mas pode ser alguém da Anvisa, pode ser do Sereste, enfim, vários órgãos aí hoje podem aplicar esse tipo de olhar, de visita, de fiscalização. Mas também o que eu tenho visto bastante são as fiscalizações, vamos dizer assim, dois tipos. O Ministério do Trabalho aciona a empresa à distância e pede para ela se reportar, ou seja, mostrar o que ela está fazendo a respeito daquilo. Com o E-Social isso vai isso virar mais rotina? Eu entendo que sim. Né? Vai ficar muito transparente. Né? Eu entendo que sim, porque você tem que demonstrar o que você faz. Aí cai naquilo que você me perguntou minutos atrás. Né? Se você não prova que está certo, errado você está. Sim, né? Então, eu entendo que sim. Mas então, eu tenho visto a fiscalização fazer isso, mas também tenho visto a fiscalização, de tempos em tempos, colocar o foco em determinados mercados. Então, eu já vi foco em redes de supermercados em determinada cidade, tipos de indústrias, por exemplo, moveleira em outra cidade, e assim por diante. Eles vão pondo foco. E aí, quando eles põem esse foco, eles vão lá, pegam todas as empresas daquela cidade, daquela região, daquele segmento, e faz o olhar. Né? E aí faz o olhar, ou, como eu disse, pedindo a informação à distância, você tem que ir lá protocolar. Protocolar o quê? Apreciação de risco, inventário, demonstração daquilo que você adequou, cronograma de adequação, você tem que apresentar isso. Sim. Se você não apresentou, errado está. Ou mesmo, dependendo da situação, eles vão e fiscalizam. E aí vale a mesma linha de raciocínio. Cadê a apreciação de risco? Cadê o cronograma? O que você está fazendo? Me mostra aquilo que você está adequando. Isso tem se intensificado. Né? Isso tem se intensificado. Eu tenho visto segmentos que até então, vamos dizer assim, pareciam que não iam ser olhados. Eu vou dar exemplo, supermercado, como eu disse. Né? E estão aí, estão sendo questionados. Não é? Mas supermercado o supermercado tem um açougue, tem uma padaria, tem a parte de frios, enfim, assim vai. Muitos deles têm elevadores de carga e fornos. Pilhadeira, transporteira. Então, e aí eles estão sendo questionados. Não é? Aí você vai na indústria moveleira, mesma coisa. Você vai na indústria de prestação de serviço, mesma coisa. Então, na parte agrícola, alimentos, já foi, onde eu estou querendo chegar, já foi aquela época de achar que a NR12 estava muito restrito à parte metalmecânica, sabe? Metalúrgica, industrial, as grandes empresas. Não.
O próprio sistema de uma multinacional hoje, eles já têm as fiscalizações internas, as exigências internas, né? Exatamente. Então, eles estão, sim. Eu tenho clientes que a empresa tem, sei lá, 10 funcionários e passou por processo de fiscalização. É claro, é muito ruim a gente ficar vinculando, né, proteção de máquina, fiscalização, porque, vamos falar a verdade, o que realmente deve importar é a proteção da pessoa, né? O bem-estar da pessoa. Ninguém quer receber aí um familiar mutilado na casa, de volta, né, de volta do trabalho. Então, esse é o principal motivo. Mas, muitas vezes, como isso não é suficiente, então a gente toca no assunto da fiscalização, né? Falando, olha, está dura sim. E aí a gente tem que lembrar que quando acontece da fiscalização, aquilo que você pensou que você ia ter um prazo mais de acordo com a sua condição físico-financeira, aí você está com uma outra parte interessada ali mais próxima, que é o governo. E ele quer o quanto antes. Né? Então, onde eu estou querendo chegar? Não esperar isso acontecer. Né? Porque se você esperar, qual que vai ser a impressão de quem está ali fiscalizando? Você não fez nada até agora? Então tá, então deixa eu te dar um motivo para você se apressar. Enquanto que se você iniciou, o argumento passa a troca de argumento, né? A argumentação, a conversa, passa a ser o quê? Bom, esse prazo aqui, esse cronograma, por que você decidiu desse jeito? Por causa disso, essa condição física, por causa que muitas máquinas são customizadas, por causa... E aí, mas está bom, porque aí você tem uma condição de conversar, você tem uma condição de apresentar, né, um motivo técnico. Tá. Agora, se você nada fez... Assume-se o risco. Você já começa errado nessa conversa, né? Você começa muito devedor nessa conversa. Sim. E é interessante, Sandro, às vezes essa negociação de prazo, de estipular prazo responsável. Porque o cachorro de muito dono passa fome, né? E às vezes o cara também, vou fazer só o levantamento de máquina e a depreciação de risco e vou montar um planinho de ação. E vou fazer um plano de ação aqui há 30 anos para fazer isso. Então. Né? É gritante. E eu já vi isso. Às vezes o cara, você chega e vai, qual que é o prazo para regularizar essa máquina? Não, a gente tem 30 anos para acertar essa máquina. Mas já começou? Não, em 30 anos a gente vai resolvendo isso. Tem que ser algo factível, né? Tem que ser algo que faça sentido com o tipo de empresa. Quando eu falo tipo de empresa, eu não estou falando só do tamanho, mas também da complexidade dela. Tem empresas que, se o equipamento que ela utiliza, máquina e equipamento, forem máquinas e equipamentos, vamos chamar assim, mais standard, né? Você não consegue muito dizer que vai demorar para você adequar aquilo. Né? Porque a metodologia já existe, material para fazer aquilo já existe. Agora, máquinas, equipamentos de certas indústrias que são bem customizados, que são muito específicos, você até tecnicamente consegue falar, olha, eu preciso de um pouco mais de prazo, eu preciso um pouco mais de condição. Mas, como você disse, não 30 anos, nem mesmo 10. Né? Você tem que entender que, de novo, né, o que está ali em risco é o ser humano. Sim. Mas, né, o que a gente escuta muito na nossa hora, né, na nossa área, Paulo. Mas faz 20 anos que eu faço desse jeito e não aconteceu nada. Mas então, desculpa, mas não funciona assim. Né? O que funciona e isso está escrito na norma, é você impedir o acesso do trabalhador ao ponto de risco. Para a norma, em nenhum momento lá da norma fala, no sentido assim, se o trabalhador vai querer ou não acessar o risco. Né? Não entra nesse mérito. O mérito ele não pode ter condições de acessar o risco. Tá. Né? Por quê? Porque o ser humano é um ser volátil. Né? Você não sabe como que ele vai estar naquele dia, o que está ali na cabeça dele, incentivando ou desincentivando. Motivado ou desmotivado, não sei. né? Então, o equipamento ele tem que ser essa atenuante, não é só uma barreira, essa atenuante dessa condição volátil do ser humano. Resumindo isso, mesmo se o cara quiser se matar na máquina, ele não consegue. Não pode conseguir. Né? Ela tem que ter aquilo que a norma pede. Entendi. Sendo assim, né,
Que isso é o que motivou a norma, né? Sendo assim, não dá para você falar que vai levar um tempão para você ir lá e fazer. Porque a gente está aqui conversando e pode estar acontecendo algo no mesmo instante ali do lado. Né? Sandro, mas... que a gente escuta bastante, né? Eu vou perder produtividade, não tem dinheiro para tanto, vai ser feito esse investimento e ele não vai aumentar a produtividade da minha empresa. Então, a gente só precisa lembrar que quando uma máquina está desprotegida, a produtividade que ela está dando é uma produtividade não correta. Eu vou fazer um comparativo simples. Vamos supor que a gente queira sair daqui, né, e ir para São Paulo. Mas eu consigo chegar bem mais rápido que você. Sim, andando a 150 km por hora. Sim, eu vou chegar mais rápido, mas eu estou infringindo a lei. Então, na verdade, essa minha rapidez é uma rapidez não correta. Que eu posso pagar a longo prazo. E falta dizer, vamos comparar essa rapidez com produtividade. É uma produtividade não correta, porque eu estou pegando como parte dessa produtividade infringir a lei. Voltando para a máquina, essa produtividade de uma máquina desprotegida, que você pode interferir nela a hora que você bem entende, ela não é uma produtividade correta. Entendi. Porque, na verdade, você está conseguindo ela infringindo a lei. Então, indo para o final, a hora que você protege, você não está tirando a produtividade, você está trazendo para a condição correta de lei, de legislação. Aquela com a proteção é a produtividade correta. A anterior era incorreta. Tá. Sandro, você concorda ou discorda se tivéssemos mais fiscalização pelos órgãos públicos ou os órgãos competentes, teríamos empresas mais protegidas e mais cuidadosas, cuidando da integridade física dos seus trabalhadores? Essa é uma pergunta. E se o E-Social, com essa transparência que o E-Social está jogando numa tela que antes pedia para que fiscalizasse por gaveta, hoje por tela, ela possa estar sendo um agente facilitador para que as pessoas entendam que segurança não é mais objetivo e meta, é valor? A sua primeira pergunta, eu vou te dizer o seguinte. Infelizmente, sim, se tivesse mais fiscalização. Mas sim, eu quero enfatizar o infelizmente, porque isso não deveria ser assim. Não. Né? As pessoas deveriam fazer o correto pelo simples fato de ser correto. Uhum. Né? E não porque o medo de pagar uma multa ou ter a empresa lacrada e assim por diante. Uhum. Então, infelizmente, nós ainda estamos num tipo de sociedade aqui no Brasil que, se não houver essa mão um pouco mais pesada do risco de uma punição, vamos pôr entre aspas, algum tipo de castigo, né? Multa, lacre, e seja o que for. O coração do brasileiro fica onde? Lado direito ou lado esquerdo? Não sei. No bolso. Então é isso. E no bolso da carteira ainda. Então... E aí, então, infelizmente, sim. Sua segunda parte, né? Pensando ali no E-Social. A empresa vai estar mais exposta. Tá. Mas se ele mentir? Pois se ele mentiu. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Se ele, ali no E-Social, enfim, qualquer tipo de fiscalização, a gente está falando do E-Social porque é algo mais ali presente mensalmente, né? Mas se ele mentir, então, mais um agravo, né? Mais um agravo. Mentiu. Agora, sem sombra de dúvida que se tudo isso se transformasse num valor, que é o que a gente está falando, é correto porque é correto, tem que ser feito porque é correto. Né? Se transformasse num valor, isso nasceria pronto. Eu acho que teve teve um podcast seu que estava o Serrano aqui, né? E eu lembro que ele fala alguma coisa de ergonomia de concepção. Então, se nascer certo, puxa vida, facilita para todo mundo, inclusive para a empresa, sai mais barato, inclusive. Né? Sai mais barato, eu vou comprar uma máquina, bom, então deixa eu já ver o certo. Mas eu vou instalar, tá? Você vai instalar ela onde? Já põe tudo isso. Qual é o público que vai usar essa máquina, né? Então, se fizesse assim, sairia mais barato, seria mais fácil, ficaria... Só que, claro, tudo isso guarda relação com a palavra que você usou, isso tem que ser um valor. Sim. Né?
Mas eu vou enfatizar, infelizmente a gente ainda não está nisso. Não. É triste, porque nós estamos falando da integridade do ser humano. Um pai de família, né? Eu digo o seguinte, né? Quer deixar essa situação dura? É só você imaginar que foi um ente da sua família que voltou mutilado para casa. A empatia de perder, né? De ter essa questão. E é interessante, Sandra, culturalmente falando, né? De você pegar a cultura japonesa, o americano, ou até mesmo o francês, de falar para ele assim, ó, essa máquina ela precisa proteger esse campo de prensamento, porque se o cara colocar a mão, o cara olha para você, véio, a pessoa põe a mão aí dentro? O japonês coloca a mão, tipo assim, 5 horas da manhã, meia-noite, se o sinal é vermelho para o motorista lá no Japão, o cara para. Aqui, se tiver oportunidade, o cara invade. Exatamente. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer muitas indústrias aí fora, né? Europa, na Ásia, Estados Unidos, enfim, por tudo quanto é lado. Inclusive, antes de eu ter minha empresa, numa multinacional que eu trabalhava, por muitas vezes, inclusive dando suporte numa fábrica de máquinas na Alemanha. E certas coisas que a gente comentava desse jeitão, né, do brasileiro, as pessoas ficaram olhando para minha cara, tipo assim, como assim? Né? Como assim que eu preciso inibir que alguém faça uma besteira? Não quer dizer que uma máquina não saia extremamente protegida quando ela sai lá com o selo CE. Ela sai, sim. Tá. Né? É um engano muito grande falar que NR12 é uma jabuticaba, só tem no Brasil. É mentira isso. Isso daí é conversa. Né? Você pega as normas europeias, elas são extremamente robustas. Tá. Extremamente robustas. Acho que muita coisa que aconteceu, que está descrito na nossa... Ela tem a base de referência. Sim, né? da comunidade europeia. Nós seguimos ali muito a comunidade europeia. Então, são normas excelentes. Agora, o que sim tem de muito diferente é em questão do comportamento. Né? São culturas onde, quando é dito assim, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, as pessoas simplesmente obedecem. Né? Elas sabem que aquilo é o correto e pronto. Aqui a gente tem que ficar, sabe... Ele pode burlar, ele pode jampear essa máquina. E faz. E lógico que faz. Né? Mas não é anti-burla? Gente, sinto muito, mas se alguém instalou, é porque é possível ser desinstalado. Você teve a interferência do ser humano para instalar, tem a interferência do ser humano. Então, aí é onde entra de novo a sua palavra do valor. Né? Aquilo tem que se transformar num valor para a empresa. Está instalado, então tem que ser mantido. Que eu falei aqui no começo, né? Tem que ser mantido. Sim. Mas não é só mantido fisicamente. Não é só mantido no sentido que queimou, põe outro. É mantido no sentido da importância daquilo. Sim. Né? Vamos chegar lá. Hoje ainda não, mas vamos chegar lá. Eu acredito assim, pelo menos as experiências que eu tive como cultura de segurança, não é de um dia para o outro. Não. Você sabe disso. Você trabalhou em empresas, tem que usar a parte comportamental. E hoje a parte comportamental que você fala, o cara veio, hoje está bacana, a autoestima lá em cima, comprou um carro do ano, a autoestima lá elevada. Amanhã não, ele bateu aquele carro, alguém perdeu algum ente querido da família, o cara já chega cabeça baixa, já com instinto de se matar dentro da empresa, de enfiar a cabeça debaixo de uma prensa e morrer. Então, o ser humano hoje ele é muito... A gente precisa trabalhar, às vezes, com a cabeça do ser humano. Às vezes, o que é mais fácil, proteger uma máquina ou trabalhar com o ser humano? Às vezes você pode dar a melhor das máquinas na mão dele, que ele vai arrumar o jeitinho brasileiro de burlar, de forjar, de fazer algo que fica na visão dele é mais fácil fazer. E o instinto do brasileiro é desafiar. Eu vou desafiar aquele mecânico que eu consigo burlar essa máquina. Que essa cortina de luz eu consigo burlar essa cortina de luz. Que essa barreira física aqui eu tenho condição de tirar. Não, mas o parafuso é um parafuso de chave Allen. Não, mas eu vou comprar lá no R$1,99 e vou levar para... No dia que eu precisar, eu tenho condição de sair. O cara ele quer desafiar, às vezes, a segurança. A gente... Você, no começo, né, falou, eu sou o professor. Né? Então, lembrando lá da nossa época da pós, né?
lembrando falando sobre comunicação, né? E uma coisa que eu sempre falo nessa questão da cultura é o seguinte: ninguém motiva ninguém, a pessoa se motiva. O que a gente consegue sim fazer é criar um ambiente motivador. A empresa, as pessoas darem motivos para que a pessoa se motive. Então, você colocar um ambiente sério, um ambiente responsável, mostrando o quanto aquilo é importante, a pessoa tende a se motivar. Mas cai naquilo que a gente está falando. O ser humano é volátil. E aí, então, para o momento que ele não está motivado, né, o que nós vamos ter para atenuar essa condição dele? As duas coisas têm que acontecer. Né? O ambiente motivador para que ele se motive, eu acredito muito nisso, muito mesmo. Não é? Mas também tem que ter para aquele momento que ele, como você falou, ele, sei lá, está faltando grana na casa dele, brigou dentro de casa, teve uma perda do ente querido. Sinto muito, aquele ser humano, ele está diferente naquele dia. Né? E aí, nesse momento, o posto de trabalho dele tem que minimamente, né, resguardar essa motivação mais baixa, essa tensão mais baixa, essa postura... Essa fragilidade dele. Isso, né? Essa fragilidade. Tá. Exatamente. Sandro, a gente está aqui a atender as pessoas a serem motivadas e conhecedoras do assunto de proteção de máquina. Você está no nível de que onde muitas vezes você coloca como professor, coloca o profissional para dentro de uma empresa com o mínimo possível de conhecimento, porque na faculdade ou na escola ou no curso técnico a gente não consegue entregar tudo que tem que ser entregue. Curso de proteção de máquina NR12. A gente estava conversando nos bastidores de você trazer um alinhamento profissional a esse profissional que busca isso. Sim. Isso é algo que nós... E numa visão multifuncional e multioperacional, que é algo que isso daqui me chamou muita atenção no momento que você expôs essa ideia. Exatamente. Nós estamos planejando, né? Eu não sei se vai ser... Provavelmente vai ser ali no final de agosto. Em breve nós vamos lançar isso. Tá. É um curso mas é mais um curso da R12. Não. O que a gente quer fazer é passar uma visão multidisciplinar. Ou seja, é aquele curso que sim, o engenheiro de segurança pode fazer, o técnico de segurança vai fazer, mas o supervisor de manutenção vai fazer também, o cara da engenharia de processo vai fazer também. O cara da CIPA. Então, eles vão ter um entendimento de que NR12 ele envolve uma gama de assuntos extremamente maior. Desde de uma apresentação, uma exposição, uma transmissão um compartilhamento, melhor dizendo, compartilhamento de conhecimento que envolve elétrica, pneumática, hidráulica, sim, vai ter tudo isso também, mas também pensando em engenharia de concepção, engenharia de solução, né? A gente tem que também mostrar isso. E uma outra coisa que eu também sinto um pouco de falta quando eu vou aí conversando com os profissionais, chegou uma máquina na empresa, esse profissional saber olhar se essa máquina de fato está vindo atendendo na R12. Né? Clínico, né? Fazer um olhar mínimo. Né? Um olhar mínimo se ela atende NR12. Um olhar mínimo se a malha de segurança que está ali está correta. Um olhar mínimo se aquela máquina está na categoria correta. Olhar mínimo se aquilo que a empresa que vendeu aquela máquina, seja uma máquina nova ou mal usada, né, foi comercializada, ela de fato atende. Se você não está comprando algo de forma errada, sendo enganado. Né? Então, também sinto bastante falta disso. Saber olhar uma análise crítica, né? uma apreciação de risco. É muito comum, né? A gente vê empresas que compram documentos, mas não compram a solução que deveria estar no documento. Sim. Né? Então, sinto muito, não é porque na capa de um papel está escrito apreciação de risco da NR12 que ali dentro o conteúdo é de uma apreciação de risco da NR12. Tá. Né? E se não é,
o que vai acontecer? Bom, E a maioria, né, Sandro? Eu vejo uma certa carência muito grande de profissionais que, muitos acham que fazem e faz daquele jeito. Muitos às vezes não sei se nesse momento se gera uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, porque o cara que faz uma apreciação de risco, um levantamento de risco, o cara também é responsável em cima daquilo, né? opa, é exatamente isso, né? É muito grande a responsabilidade. Quem disse que o que está escrito ali é verdade ou é mentira é quem emitiu a RT, né? Então, O mercado não, a fiscalização, esse tipo de trabalho, ele exija que a pessoa tenha a anotação de responsabilidade técnica, ou que assim, para ter a anotação de responsabilidade técnica tem que ser o engenheiro, né, responsável. ele tem que ser o engenheiro responsável, e aí vai ter o engenheiro que ele vai ser o responsável pelo sistema de segurança que foi ali apresentado. Tá? Agora, ele também... O que tem que ter por trás daquela apreciação de risco? Também o especialista em mecânica, que vai dizer, e o especialista em elétrica. Tá bom, se quem assinou como engenheiro de segurança tem também essas outras duas engenharias, ótimo, excelente, parabéns. Né? Mas a gente precisa entender que são incumbências, são conhecimentos que pertencem a uma engenharia específica. Então, falar que um engenheiro, o cara sei lá, engenheiro ambiental e engenheiro de segurança, ele sabe olhar se uma válvula hidráulica de segurança é de fato uma válvula hidráulica de segurança e está ligada corretamente, sinto muito, é muito difícil ele conseguir. E detalhe, ele não pode emitir uma RT disso, porque ele não sabe, não está dentro do que o CREA manda. Né? Então, você tem que ter esse olhar, né, da engenharia correta, né, dizendo como que aquilo está, e principalmente depois validando a apreciação de risco final, a de validação, falando está funcionando. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. O que é muito comum eu ver? Eu chego, por exemplo, numa máquina, vejo lá uma apreciação de risco que o cara viu que tem um botão de emergência na máquina, ele falou, tem botão de emergência, que está conforme. Só que a hora que você vai ver aquele botão de emergência, ele não é um botão de emergência normatizado, ele é quase como se fosse um liga e desliga. A única coisa que ele trava desligado, né? Mas a hora que ele está lá atrás, todo o conceito de um botão de emergência, né, de ter sinal de retorno, de ter ruptura, né? Enfim, todo o conceito dele, ele não tem. Mas como quem fez o olhar não sabe olhar isso, ele olhou para o lado de fora e viu um botão amarelo e vermelho e falou que era botão de emergência. E deu como conforme. Sinto muito, não é. Mas ele emitiu um RT falando que é. Então... É o tiro no pé, né? Eu digo o seguinte, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado, porque para você emitir uma RT significa que você se formou engenheiro. Cuidado com esse certificado que você conseguiu, né? É interessante esse mesmo exemplo eu trago para uma realidade do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Você vê aí um engenheiro que é ambiental, ele vai lá, ele valida a parte de estrutura, a parte de dimensionamento, a parte estrutural, tudo tendo a formação ambiental. E lembrando, se você for pegar, o engenheiro civil tem a sua atribuição, o engenheiro mecânico tem a sua atribuição, o engenheiro elétrico tem a sua atribuição de sistema de SPDA. Cara, vem já engenheiro ambiental gerando o SPDA. Isso tem de tudo, né? Tem o elétrico assinando a parte de mecânica, tem o mecânico assinando a elétrica, tem civil assinando... Então a gente só precisa entender o seguinte, não é à toa que essas engenharias Cada existem. macaco no seu galho, né? Né? Eles são assuntos distintos, de conhecimento distinto. E detalhe, está com dúvida? Simples, entra lá no site do CREA, né? Que você vai ver lá que está escrito as atribuições de cada um desses engenheiros, o que ele pode e o que ele não pode. Então, não é o Sandro ou o PJ falando, não é nada disso, não é a gente querendo falar assim, você está puxando ali um pedaço do mercado para você. Não, simples, entra no site do CREA, entra lá, atribuições de tal engenharia, você vai ver o que ele pode e o que ele não pode. No momento que você se entra no CREA e se credencia ao CREA, já gera um documentinho ali que você coloca li e aceito, né? E aí você li e aceita e assina de forma digital. Mas é um negócio bem complicado. E detalhe, a hora que você emite essa famosa, né, anotação de responsabilidade técnica,
você se comprometeu com aquilo que você assinou, né? Não tem como lá na frente você falar assim, eu não entendi direito, não era isso que eu queria dizer. Sinto muito, amiguinho. Enganado. Sinto muito. Não, chupa essa manga, né? Sinto muito. Já foi. Já foi. Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal que está em casa. Quer saber mais notícias, quer saber mais informações sobre o curso de NR12, proteção de máquina, entra no www.vetorhse.com. Vai ter informação nesse local, vai ter um campo lá de contato. Entre em contato com o pessoal, eles vão entrar. Isso vai ser divulgado nas redes sociais da Vetor HSE, no Instagram, Facebook. Então, continua LinkedIn, né, importante. E muita coisa bacana vai rolar. Eu recomendo. Mas eu não sou engenheiro. Gente, mas pelo menos você saiba inspecionar, saiba fiscalizar, saiba cobrar, né? E saiba gerir o que vai ficar para você de passivo. Porque às vezes no momento que ele te entrega um material, um relatório, um laudo, fica para você, fica na sua gaveta. Você vai responder por isso. E aí, Paulo, só pegando um gancho nisso que você está falando do treinamento, um diferencial que a gente quer pôr nessa capacitação. Boa capacitação. Né? Porque a gente quer que as pessoas saiam de lá capacitadas. O certificado que cada um vai receber, né, dessa formação, dessa capacitação, vai ter uma ART lá. Vai ter um número da ART, ou seja, nós, Vetor, né, nós vamos recolher uma ART validando o conteúdo desse curso, né, validando a informação que foi lá passada e que as pessoas que ali estiveram receberam essa informação. Eu nunca vi isso. Isso é algo que, de fato, eu vi em alguns lugares que eu fiz curso e eu achei assim de uma seriedade muito grande. Eu ia falar de responsabilidade, mas a palavra é seriedade. Porque eu penso o seguinte, a partir da hora que você se põe à frente de alguém com a intenção, né, de migrar, de compartilhar informação, você tem que entender que você é responsável por aquela informação que você está passando. E eu entendo que, pensando que somos engenheiros, né, um jeito muito sólido de mostrar isso é falar assim, olha, tanto confio nessa informação que eu estou te passando, que eu vou recolher uma RT dela e vou dizer que você, por ter participado, você recebeu essa informação. O uso que você vai fazer dela, bom, aí é cada um, né? Mas que você recebeu essa informação, esse conteúdo, e que esse conteúdo é sólido, sim, nós vamos nos responsabilizar por isso. Eu me prontifico a estar nesse treinamento, porque eu acho que ele vem, assim, eu digo por mim, tá? Profissionalmente, eu acho que eu preciso estar dentro de bons cursos. E eu recomendo, o pessoal que estiver em casa, faça isso. Mas eu não sou engenheiro, eu sou técnico. Gente, supervisor, o cara que recebe, o cara lá do almoxarife que vai receber a máquina, o cara que vai colaborar na instalação, acho que é muito viável. Tem dois ramos dentro da empresa. A engenharia de segurança, óbvio, né? Que isso aí é o dia a dia. Mas o pessoal que é da manutenção, né? O supervisor de manutenção, o gerente, enfim. E o pessoal da engenharia de processos, né, vamos chamar assim, esses dois, eles precisam ter essa informação. Eles precisam compreender o que é a NR12, porque senão ela fica um punhado de achismos muitas vezes, ou aquilo que foi dito num caso específico. Enquanto que a hora que ele recebe essa capacitação, né, essa informação que o capacita a entender o que realmente se trata aquele assunto, ele consegue ter condições de olhar seja para o parque fabril existente, seja para algo que está sendo adquirido, seja para algo que está sendo montado, seja para algo que está sendo idealizado, não importa. Com esse olhar daquilo que realmente o deve balizar nesse assunto. Então, é importante isso que você falou, né? De não achar que NR12 é só para o engenheiro ou para o técnico de segurança. Não. É para todo mundo que está envolvido com máquinas e equipamentos. Todo mundo que, de alguma maneira, toma decisão
faz algum tipo de interação, né, com máquinas e equipamentos, sim, essa pessoa deve receber essa informação. E detalhe, gente, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de máquina e equipamento, nós estamos falando de tudo quanto é empresa. Né? A área agrícola tem máquina e equipamento. Como eu falei, supermercado tem máquina e equipamento. Na metalmecânica tem máquina e equipamento. Na mineração tem abatedor, o que você quiser. Padaria. Não importa, não existe um tipo de empresa que ela não tenha. Né? Ela vai ter esses equipamentos, né? Ela vai ter essas máquinas. E para cada uma delas tem normas específicas, jeito específico de olhar. Né? Então, às vezes, você está batendo a cabeça achando que precisa ser feito tal coisa e tem uma norma específica lá falando sobre aquele tipo de equipamento e máquina, que é uma solução, às vezes, até muito mais simples do que você até então estava achando. Quantas vezes eu vou em certos lugares, Paulo, e aí estou ali conversando, a pessoa fala, e aqui? Eu falo, não, aqui tem que fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa fica olhando assim, com meio cara de surpresa comigo, né? Eu falo assim, por quê? O que foi que aconteceu, né? Ele falou, não, é que já passaram algumas pessoas aqui e viram, falaram que ia pensar de como tem a solução. Gente, sinto muito, a maior parte das coisas já tem normas técnicas específicas. É claro que existem máquinas e equipamentos que foram customizadas, foram fabricadas para aquele tipo de situação. E aí, muitas vezes, ela exige um pouquinho mais de pensamento para a solução, mas a grande maioria não. Então, quando a gente vê onde eu estou querendo chegar, é sinal que não a informação que está correndo ali, ela tá pouca. Pouca. E a gente sabe que é pouca, né, Sandro? Né? Lamentavelmente, pelo tempo que a gente tem de uma formação como técnica ou de engenharia, mas é 5 anos de engenharia. Gente, são 5 anos de engenharia com diversos assuntos, muitas vezes passam até despercebido. E lembrando que nem todo profissional que às vezes ministra uma aula, ele tem a competência didática de entregar. Porque, eu assimilo de uma forma, o João assimila de outra, Maria assimila de outra forma, porque às vezes eu estou lá. Às vezes fica mais no decoreba de eu responder e fazer uma prova bem feita e tirar 10, e o cara que tirou 8, que assimilou a matéria, de entrega nesse sentido. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente ficar aqui falando de NR12, a gente vai ficar até umas 5 horas da manhã falando sobre esse assunto. Fácil. Né? E aí, às vezes as pessoas falam, mas NR12 é o quê? Energia elétrica? Não, é mecânica, é hidráulica, é gravitacional, é operacional, é psicológica. Então, tem muita coisa envolvida dentro de um processo desse. E aí, um compromisso que eu peço junto com você, que na próxima temporada a gente possa estar falando de forma temática. Vamos falar sobre proteção de máquina na parte elétrica? Próxima temporada, na parte mecânica, vamos falar sobre psicossocial, vamos trazer assuntos temáticos para que a gente possa estar... Outros riscos. Né? Por exemplo, NR12 amarrado com ergonomia. Né? Com NR17, com NR15, com a parte de higiene. Sim. As pessoas não têm esse olhar. Não. E aí, mas espera lá, mas tudo isso é risco. E a NR12 manda e no curso olhar vai ter isso. Opa, isso é bom. Opa, essa é a ideia. Fazer esse olhar que as pessoas possam entender que vai muito além, eu vou ser simplista, né, na comparação, vai muito além de pôr uma carenagem numa máquina. De pôr uma barreira física. Vai muito além disso. Muito bom. A ideia é essa. Então vamos fazer o seguinte, compromisso junto com a Vetor e o Sandro de voltar na 6ª temporada para a gente falar mais um pouquinho de NR12, falar mais um pouquinho de proteção de máquina dentro dessa linha que o Sandro tem experiência, é um expert no assunto, ok? Queria que você, Sandro, fizesse as suas considerações finais, queria que você agradecesse a equipe da Vetor, por a Camila, que montou toda essa logística junto com a gente para a gente poder trazer o Sandro, que é o CEO, auditor, faz todo o seu trabalho junto com a Vetor e ter entregue tanta coisa bacana no dia de hoje num programa de estreia. Bom, primeiro agradecer você pelo convite. Que isso. Deveria ter te chamado antes. Estou à disposição. Quando quiser, a gente volta. De fato, agradecer bastante a equipe. Eu tenho o privilégio de ter pessoas fantásticas ao meu lado. Tem mesmo. Você conhece o pessoal lá, são um grupo de
de engenheiros, de analistas, administradores são excelentes, né? E ninguém cresce sozinho, né? Isso não existe, né? O que existe sim é um trabalho bem feito por esse time, né? Que bate uma bola bonita. Então quero agradecer sim a literalmente todos eles. vestem a camisa, né? Vestem a camisa. São pessoas profissionais espetaculares e pessoas espetaculares. Muito né? bom. Então quero agradecer a todos eles por nos dar essa condição, né, de fazer um trabalho correto, digno, bem feito, né? Um trabalho leal, né? Leal com o cliente, leal com quem assina, leal com todo mundo. Então, agradecer a todos. E dizer para o pessoal que está ouvindo o seguinte, quando vocês forem pensar em NR12, lembrem-se que é um assunto que envolve engenharia de solução. Né? Não é um assunto que envolve... eu tenho um serralheiro bom, eu tenho um eletricista bom, É uma engenharia de solução. Né? Então, vocês precisam contratar, se vai ser a Vetor ou vai ser outra, tem tantas empresas boas no mercado, né? Não seria injusto dizer que somente a minha é boa. Mas vocês precisam contratar uma engenharia de solução. Né? Porque aí, de fato, vocês terão isso. Deixa eu só tirar uma dúvida contigo, que às vezes é uma carência que o mercado tem. A engenharia de solução por parte da Vetor, ela entrega a depreciação de risco, levantamento de risco e a máquina protegida, né? Nós fazemos o que o mercado chama de key user, né? Ou seja, a gente entrega ela completa, mas também se você quiser contratar por partes, como tem clientes, então vamos segmentar. Tem empresa que fala assim, eu quero só a apreciação de risco. Tá. Tem outra empresa que fala assim, não, eu já fiz tudo, eu preciso que venha validar. Tá. Tem outras empresas que falam assim, eu tenho apreciação de risco, eu quero só que faça adequação, depois meu time vai validar. E tem empresa que quer tudo. Eu falo, não tenho nada, vem aqui, olha a máquina, me dá orçamento para lá na frente, se você me entregar ela, pronto. Não seria o ideal, Sandro? Seria, mas, volto a dizer, tem de tudo. Né? Entendi. O que a Vetor faz, então, respondendo a tua pergunta? Tudo. Tá. Né? A Vetor faz... Do começo ao fim. Do começo ao fim, ou se você quiser só somente a documentação, somente a adequação, somente projeto, tem empresa que compra o projeto da gente. Eu falo assim, olha, eu quero fazer tudo interno, mas eu quero que você projete como tem que ser para depois eu só implementar. Também isso é possível ser feito. Entendi. Então, tem de tudo um pouco no mercado, mas sim, nós temos a competência aí para fazer do começo ao fim todas as partes. Tá, em questão, só para a gente resgatar o pessoal, a questão do curso, vocês já vai organizar para final de agosto, começo de setembro, isso. Já começar esse curso de competência para a proteção de máquinas. Fazer esse curso, provavelmente vão ser de 16 horas. Boa. Eu não consigo ver uma capacitação dessa em 8 horas. Não dá. 16 horas ainda assim é bem... Corrido, né? É denso, bastante informação, né? Mas sim, a ideia é no finalzinho de agosto, quando muito no comecinho de setembro, e aí nós vamos divulgar onde, as formas e tudo mais. E contamos com Não pode contar com esse podcast aí para nos ajudar nisso. Não tem nem dúvida. A questão de material, teremos uma apostila, teremos um certificado com RT, seria o diferencial e competência que não vai faltar dentro desse curso, né? Sim, a ideia é que vários profissionais, cada um no seu segmento, né, ministrem o conhecimento dentro desse período de capacitação, ou seja, não vai ser 16 horas com o Sandro somente, né? O Sandro também estará lá, mas demais profissionais competentes, cada um na sua área. Elétrica, mecatrônica, produção. Exatamente. Tá. Documentação, todo mundo ali vai estar envolvido nisso, né? E por que eu usei a palavra envolvimento? Porque, de fato, o que a gente quer é compartilhar conhecimento. Sim. Né? A gente quer pôr ali aquilo que nós fomos adquirindo. Não somos donos da verdade, mas já estamos há alguns anos aí no trecho. São 30 anos. Né? Então, a gente quer compartilhar isso, né? Se envolver com essas pessoas e passar, né? Passar essa informação para que elas possam
utilizar ali no dia a dia, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Com certeza. É isso que a gente quer entregar. Muito bom. Gente, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco, que fez as suas perguntas. Obrigado por estar aqui. Queria agradecer ao pessoal que nos apoia, que nos estimula, que nos incentiva, que nos financia. O pessoal da OnSafety, joga aqui para mim, Zanon, o QR Code da OnSafety, por favor, para a gente falar um pouquinho da OnSafety. A OnSafety desenvolve tecnologia para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Por meio de um aplicativo, ele entrega soluções que promovem a cultura de compliance de SST, facilitando a coleta de informações, gerando relatórios e indicadores que auxiliam as tomadas de decisões. Quem está com a gente também, joga aqui o QR Code da Sesla. Sesla é uma plataforma safety para a indústria 4.0, com foco na gestão de alto risco, desenvolvida por um time de engenharia risco com mais de 20 anos de mercado internacional, associando ferramentas modernas de tecnologia de informação. Nossa plataforma Sesla oferece uma eficaz gestão de segurança dentro da companhia, onde atua contribuindo de forma significativa para o ganho de produtividade, de segurança comportamental e sustentabilidade. Joga aqui para mim agora o QR Code do Grupo Querino. Grupo Querino há 15 anos trabalhando para formar pessoas para um futuro seguro. Somos especialistas em contratos corporativos e referência quanto aos treinamentos das normas regulamentadoras. EHS Assessoria e Consultoria está com a gente também, tá trazendo informações. Introseg nasceu em 2010. Joga aqui o QR Code da Introseg, por gentileza. Nasceu aí em 2010 com serviços de consultoria e treinamentos focados na área de segurança do trabalho. Localizada na cidade de Hortolândia, possuímos um campo de treinamento estruturado onde pode ser realizado as atividades teóricas e práticas dos treinamentos. Lembrando que em agosto agora teremos a Protec. Protec é a feira internacional que vai acontecer de 8, 9 e 10 de agosto no distrito do AMB. Em setembro teremos a Expo Emergência Expo Proteção, que vai acontecer na semana de 13 a 15 de setembro, ok? Quem está com a gente também, o pessoal da FAP Online. Boas-vindas a todo o pessoal da FAP Online. Somos uma empresa especializada em governança de saúde e segurança do trabalho. Atendemos as empresas de diversos segmentos em todo o Brasil. Aqui você encontra um time de especialista pronto para te assessorar sempre que precisar. Aplicação 100% web da governança e da gestão de saúde e segurança do E-Social. Assessoria contínua do especialistas em saúde e segurança do trabalho para apoio de toda a rotina, rede credenciada com mais de 1,6 mil clínicas ocupacionais no Brasil inteiro, gestão integrada dos processos de informações trabalhistas e colaboradores. Estamos falando da FAP Online. BB Comércios Materiais Reciclados LTDA está com a gente, empresa de segmentos de engenharia severa. Joga aqui o QR Code do pessoal da BB, né? Meu amigo professor também, Edivaldo, grande abraço. Ele ali faz a destinação passiva ambiental entre os materiais eletrônicos, eletrodomésticos, plásticos e metais em geral, ok? Quem está com a gente também, o pessoal da Vetor HSE, Consultoria e Assessoria LTDA, empresa em engenharia industrial, com foco na adequação de máquinas de NR12, automação de máquinas e equipamentos, instalações industriais e elétricas, fabricação de máquinas, caldeiraria leve, fabricação e montagem de painéis elétricos de comando, laudos, treinamentos de atendimento NR5, NR10, NR11, NR12, 19, 20, 35 e demais normas. Então joga aqui opa, tá aqui já, ó, o QR Code da Vetor HSE. Vai, escaneia e já entra lá. O pessoal da revista Norminha, norminha.net.br está com a gente também. Gente, queria agradecer mais uma temporada com vocês, tá? Estamos iniciando nessa primeiro bate-papo, trazendo o Sandro da Vetor nesse primeiro encontro. Lembrando que na sexta temporada traremos também o assunto à tona aqui para falar de NR12. Grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus, obrigado. Segunda-feira que vem tem mais CIPAcast. Fica aqui, 20 horas e 27 minutos. Grande abraço, tchau.
Olá, eu sou Josemar Querino, presidente das empresas do Grupo Querino. Hoje, o Grupo Querino é composta por 3 empresas: Grupo Querino Segurança do Trabalho, Instituto Querino e a Fábrica de Instrutores. Hoje, com 15 anos, o Grupo Querino Segurança do Trabalho se destaca sendo especialistas em contratos corporativos, em cursos e treinamentos, atendendo às normas regulamentadoras, sendo a empresa que mais vende cursos e treinamentos em todo o Brasil. Já a Fábrica de Instrutores vem formando instrutores em normas regulamentadoras, não somente na área técnica, mas também na área andragógica, desenvolvimento humano, comportamental e inteligência emocional, através do Instituto Querino. Conheça um pouquinho das nossas instalações.